Alessandra e o meu grupo ficou responsável por apresentar o trabalho sobre as considerações gerais e o pós-modernismo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. O modernismo no Brasil surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, em uma tentativa de reestruturar o país politicamente e também os campos das artes, estimulado pelas vanguardas europeias, encontrou uma motivação para romper com o tradicionalismo. O modernismo no Brasil foi dividido em 3 fases. A primeira fase do modernismo foi voltada para a busca de uma identidade nacional. Nesse momento, diversos artistas aproveitaram a agitação causada pela Semana da Arte Moderna para poder romper com os modelos planejados, que, segundo eles, eram limitados e impediam a criatividade. E a primeira fase durou de 1922 a 1930. Diferente da primeira fase, a segunda fase apresentava um caráter mais destrutivo e radical. Os artistas demonstravam mais equilíbrio e racionalidade em seus escritos. Essa fase durou de 1930 a 1945. A terceira fase, esse movimento ficou conhecido como uma geração de 45. Reuniu-se vários escritores que buscavam uma poesia mais equilibrada e objetiva. E essa fase durou de 1944 a 1960. Por fim, além da literatura, o movimento modernista também teve uma grande influência na pintura. Temas relacionados com a cultura brasileira e as críticas sociais são alguns dos mais explorados por esses artistas. No slide eu coloquei uma obra, Abapuru, de Tarsila do Amaral. Ela foi uma das mais importantes pintoras do movimento. Sem dúvida, essa obra dela foi a mais emblemática. Agora eu vou começar falando um pouquinho sobre as bibliografias. Vou começar pelo Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond foi considerado um dos maiores escritores do Brasil. Ele fez parte da segunda geração modernista. Nasceu no dia 31 de outubro de 1902, no interior de Minas. Desde pequeno, Carlos demonstrou um grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1921, publicou seu primeiro trabalho no Diário de Minas. Formou-se em farmácia na escola de odontologia, mas decidiu não exercer a profissão. Em 1925, casou com Dolores e teve 2 filhos. No ano seguinte, começou a ministrar aulas de geografia e português num colégio mesmo lá do interior de Minas. Continuou com seus trabalhos literários e, em 1930, publicou seu primeiro livro com o título Alguma Poesia. Um dos seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho. Ele foi publicado na revista Antropofagia de São Paulo, em 1928. Na época foi considerado um dos maiores cantos literários do Brasil e acabou falecendo em 17 de agosto de 1987. No slide eu coloquei algumas curiosidades do Carlos Drummond. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Raquel de Queiroz. Raquel Queiroz nasceu na capital cearense, Fortaleza, no dia 17 de novembro de 1910. Foi uma grande escritora, jornalista, tradutora e dramaturga brasileira. Ganhou diversos prêmios. Em 1925, com apenas 15 anos, ela tornou professora, lecionou histórias e com 20 anos publicou seu primeiro romance, O 15. Nessa obra, a escritora retrata a seca de 1915 no nordeste do país e a realidade dos retirantes nordestinos. Em 1927, após uma publicação com o pseudônimo Rita de Queiroz, no jornal Ceará, Raquel foi convidada para colaborar nesse jornal. Ela começou a publicar diversas crônicas e a trabalhar como repórter. Foi militante política e filiada ao Partido Comunista Brasileiro desde 1930. Além disso, foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e faleceu em 1982. No slide, eu coloquei uma frase que era muito dita por Raquel: não sou feminista, acho que a sociedade tem que crescer em conjunto. A associação mulher e homem é muito boa e acho um grande erro combater o homem. E é isso. Agora a Verônica vai dar continuidade com as bibliografias.
Bom dia, eu sou a Verônica e vou falar sobre Vinícius de Moraes. Então, Marcos Vinícius Melo de Moraes, mais conhecido como Vinícius de Moraes, nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Ele foi um poeta e um dos maiores compositores da música popular brasileira, além de ter sido um dos fundadores da Bossa Nova, um movimento musical surgido nos anos 50. Foi também dramaturgo e diplomata. Ingressou no Colégio Jesuíta Santo Inácio, onde fez os estudos secundários. Entrou para o coral da igreja, onde desenvolveu suas habilidades com a música. Em 1928, começou a fazer as primeiras composições musicais. E em 1929, no ano seguinte, Vinícius iniciou o curso de Direito na Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. E em 1933, o ano da sua formatura, ele publicou o seu primeiro livro de poemas, e o nome desse livro era O Caminho para a Distância. Nessa época, ele já era amigo dos poetas como Manuel Bandeira, Mário de Andrade e também Oswaldo de Andrade. Ele trabalhou como representante do Ministério da Educação na censura cinematográfica até 1938, quando recebeu uma bolsa de estudos e seguiu para Londres, onde cursou literatura inglesa na universidade. Trabalhou na BBC Londrina até 1939 e em 1940, de volta ao Brasil, iniciou a carreira jornalística no jornal Amanhã, escrevendo uma coluna como crítico de cinema. Em 1943, Vinícius de Moraes foi aprovado no concurso para diplomata e seguiu para os Estados Unidos, onde assumiu o posto de vice-consul em Los Angeles. Vinícius voltou definitivamente ao Brasil em 1964 e logo em 1968 foi aposentado compulsoriamente pelo Ato Institucional número 5. O compositor era mal visto pelo governo militar, pois ele era artista e bebia. Ele foi expulso do serviço diplomático depois de 26 anos de carreira. Vinícius de Moraes foi um poeta muito significativo na segunda fase do modernismo. Ao publicar sua antologia poética em 1955, admitiu que sua obra poética se dividia em duas fases. A primeira fase, carregada de miticismo e profundamente cristã, começa em O Caminho para a Distância e termina com o poema Ariana, a Mulher. A segunda fase, iniciada com 5 elegias, assinala a exposição de uma poesia mais viril. Nela, segundo ele, estão nitidamente marcados movimentos de aproximação do mundo material com a difícil, mas consistente repulsa ao idealismo dos primeiros anos. Vinícius casou-se 9 vezes e teve 5 filhos. Ele faleceu no Rio de Janeiro, no dia 9 de julho de 1980, quando compunha a trilha do programa infantil Arca de Noé, devido a problemas decorrentes de um edema pulmonar agudo e coração, e não resistiu. Na capa do slide eu coloquei uma foto de Vinícius de Moraes e ao lado uma foto dessa trilha do programa infantil que ele estava fazendo quando ele faleceu. Agora eu vou falar sobre Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos, estreou na literatura com o livro Espectros. Participou do grupo literário da revista Festa, grupo católico conservador. Dessa vinculação, herdou a tendência espiritualista que percorreu seus trabalhos com frequência. Embora mais conhecida como poetisa, ela deixou também contribuições no domínio do conto, da crônica, da literatura infantil e do folclore. Cecília Benevides Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Em 1919, Cecília Meirelles lançou seu primeiro livro de poemas, com 17 sonetos de temas históricos. E em 1922, por ocasião da Semana de Arte Moderna, ela participou do grupo da revista Festa, ao lado de Tasso da Silveira, Andrade Murici e outros, que defendiam o universalismo e a preservação de certos valores tradicionais da poesia. Nesse mesmo ano, casou-se com o artista plástico português Fernando Correia Dias, com quem teve 3 filhos. No slide eu coloquei um romance dela, uma foto dela e 2 frases que ela dizia.
Agora eu vou falar sobre Clarice Lispector. Ela foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e com sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha. Clarice Lispector nasceu numa aldeia da Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Depois, a família de Clarice veio para o Brasil durante a Guerra Civil Russa. Logo após, a família mudou-se para a cidade de Recife, onde Clarice passou sua infância no bairro de Boa Vista. Aprendeu a ler e escrever muito nova e logo começou a escrever pequenos contos. Foi aluna do grupo escolar João Barbalho, onde fez o curso primário. Estudou inglês e francês, cresceu ouvindo o idioma de seus pais, o Inti. Ingressou no ginásio pernambucano, o melhor colégio público da cidade. Com 12 anos, Clarice mudou-se para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro da Tijuca. E aí ingressou no colégio Silvio Leite, onde terminou o ginasial. Ela era frequentadora é, da biblioteca e em 1941, Clarice ingressou na Faculdade Nacional de Direito e empregou-se como redatora da Agência Nacional. Depois passou para o jornal À Noite e em 1943 casou-se com um amigo de turma. Em 1944 formou-se em Direito e em 1944 ainda Clarice publica seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, que retrata uma visão interiorizada do mundo da adolescente e que abriu uma nova tendência na literatura brasileira. O romance provocou verdadeiro espanto na crítica e no público da época, e sua narrativa quebra a sequência de começo, meio e fim, assim como a ordem cronológica e profunde a prosa e a poesia. Agora a Hilary vai falar sobre abordagens gerais sobre o pós-modernismo. Bom, então, como a Verônica falou, eu vou falar um pouco sobre as abordagens gerais do pós-modernismo. O pós-modernismo ele é um movimento artístico, filosófico e cultural da contemporaneidade, cujo ideário foi construído em oposição aos conceitos modernistas sobre cultura, identidade, história e linguagem. O movimento ele surgiu após o modernismo e a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o mundo ele passava pela terceira revolução industrial e por diversas mudanças tecnológicas e sociais. A modernidade ela aumentou as desigualdades sociais e a destruição do meio ambiente tornava-se cada vez mais perceptível. O consumo extremo, mais o culto ao corpo, eles se tornaram um novo modelo dessa nova sociedade. Nesse contexto, a arte pós-moderna ela surge para questionar os valores individuais e refletir todo esse momento social. Assim, a pop art ela passa a ironizar a sociedade de consumo e a arte conceitual a conversar com os vazios e incertezas sociais. Mas, ao mesmo tempo em que critica o consumo, a arte contemporânea ela também vira consumo e passa a ser alvo do mercado internacional. Por mais que essa era tecnológica e a expansão da homogeneização, da globalização, demonstre a produção em série de produtos, o pós-modernismo ela é uma nova tendência que mescla tudo. Demonstra, assim, a nova vida do homem pós-moderno, que é bombardeado por informações. A vida ela é baseada na efemeridade, narcisismo e no egoísmo, ou na busca incessante por prazer. Podemos considerar o pós-modernismo como uma combinação de várias tendências. Essas tendências, elas vigoram até hoje nas artes plásticas, arquitetura, literatura, filosofia, política e no âmbito social. Então, sobre o pós-modernismo nas artes. Nas artes, o pós-modernismo ele foca na multiplicidade e mistura de estilos. Não existem mais compartimentos de gêneros ou mesmo a formalidade aplicada nas artes, bem como nos âmbitos sociais e culturais. O pós-modernismo na literatura. Quando a literatura, no período pós-modernista, a gente vai observar a poesia e a prosa em ângulos convergentes. Enquanto o concretismo consolidava suas características na poesia, a prosa pós-modernista ela seguia por diferentes estilos, marcada por tendências diversas, como a regionalista, a urbana, a intimista, a política, a realista fantástica, e é isso. E ela também é uma escola literária muitíssimo abrangente e que aceita os mais diversos tipos literários possíveis.
Então, dentro da literatura, a gente vai ter a prosa. A prosa pós-modernista ela foi marcada por temas bem fortes. São eles a análise psicológica, que consistia em enfatizar os problemas pessoais e interiores dos personagens, e os autores que abordavam essa tendência, eles costumavam utilizar uma linguagem direta, objetiva e forte. O realismo mágico, que consistia em apresentar enredos superficialmente normais e bem semelhantes à vida real e ao cotidiano das pessoas. E o regionalismo, que consistia em enfatizar e dar voz àqueles indivíduos que moravam no interior do Brasil e que, na maioria das vezes, possuem uma realidade de miséria e opressão social. A gente também tem a crônica, que teve um lugar bem especial no período pós-modernista, sendo por muitos e por muito tempo considerado menor ou mais baixa valia, ganhou destaque por contar sobre os momentos cotidianos de modo crítico, ácido, humorístico e pitoresco. A gente tem também a poesia, que ela não teve apenas uma forma, assim como outras, pois ao mesmo tempo que os autores abusam da liberdade formal no concretismo poético, alguns outros artistas eles escreviam suas obras de modo mais rigoroso e disciplinado. Outros, porém, eles produziam uma poesia social e até música popular brasileira, que era considerada uma vertente poética do pós-modernismo. Então, sobre a poesia concretista, o objetivo dessa vertente poética era perpetuar a liberdade formal da escrita. Para os autores concretistas, o mais importante era a forma visual do poema, o que refletia as transformações pelas quais o Brasil e o mundo estavam passando, né? Em decorrência dos meios de comunicação em massa. A poesia social. Além da poesia concretista, o pós-modernismo ele também contou com a poesia social, onde os autores eles estavam mais preocupados em abordar os temas e problemas sociais em ordem cotidiana, sobretudo no campo da política, e para isso eles usavam uma linguagem mais simples e direta. Agora eu vou falar sobre o pós-modernismo na arquitetura. A arquitetura pós-moderna ela é um termo genérico para designar uma série de novas propostas arquitetônicas, cujo objetivo foi estabelecer a crítica à arquitetura moderna. A arquitetura pós-moderna ela possui três vertentes. A historicista, que consistia no uso de formas e motivos históricos da tradição clássica ocidental, tratados de maneira livre e abstrata, em provocativo confronto com o anti-historicismo modernista, sob uma perspectiva às vezes produtiva e monumental, e às vezes irônica ou grotesca. A regionalista crítica, que tentava se opor ao deslocamento e à falta de significado na arquitetura moderna, usando forças contextuais para devolver-lhe um senso de lugar e significado. E a gente tem a RIG-Tech, que se constituiu em uma utilização de métodos, figuras, tecnologias e materiais da arquitetura e engenharia industrial em programas comerciais e residenciais urbanos. Essas duas primeiras vertentes, né, elas se preocupam mais com os valores locais do que a última, a qual se orienta pelo uso de materiais de alta tecnologia. Agora, a gente tem uma questão comentada sobre o pós-modernismo, né? Então, ela fala assim: sobre o pós-modernismo, é correto afirmar, exceto. Letra A. Pós-modernismo é o nome dado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades desde 1950. B. O pós-modernismo é um termo de periodização artística e literária que se refere ao que vem depois do modernismo, abrangendo suas três fases. Primeiro, modernismo dos anos 20, modernismo dos anos 30 e 45, modernismo canônico de meados dos anos 40 e 60. Letra C. As narrativas pós-modernistas apoiam-se no cotidiano, daí o seu caráter espontâneo, e dão prioridade às temáticas que levam ao inconsciente coletivo. Letra D. Os temas da prosa pós-modernista são extraídos do cotidiano e tratados com irreverência. Essa abordagem ela tinha como objetivo destruir e contestar os valores artísticos do passado, bem como os valores ideológicos, sociais e históricos que fogem para o patriotismo brasileiro. E letra E. Enquanto o concretismo consolidava suas características na poesia, a prosa pós-modernista surgia por diferentes estilos, marcado por tendências diversas, como a regionalista, urbana, intimista, política e realista fantástica,
além de crônicas e contos. Então, a resposta correta, né, está pedindo para marcar a resposta que está errada. Então, a resposta que deve ser marcada seria a letra D. Os temas da prosa pós-modernista são extraídos do cotidiano e tratados com irreverência. Essa abordagem tinha como objetivo destruir e contestar os valores artísticos do passado, bem como os valores ideológicos, sociais e históricos que formam o patriotismo brasileiro. Isso porque as características descritas que eu acabei de falar, que estão escritas na letra D, elas dizem respeito à primeira fase do modernismo brasileiro, que foi conhecida como fase heróica. Essa fase perdurou de 1922 a 1930 e é conhecida por promover um rompimento com os paradigmas tradicionais da época até então. Nessa primeira fase do modernismo, houve a valorização do cotidiano, além da utilização da linguagem coloquial e espontânea. As demais alternativas estão corretas. Então, muito obrigada por assistir e assim termina o nosso trabalho. Tenha um bom dia.